Olá, galera do oitavo ano, vamos lá. Antes de a gente começar a falar sobre a nossa aula de hoje, eu gostaria de parabenizar vocês pelos maravilhosos trabalhos que vocês fizeram para as aulas de artes, nas aulas de artes. Os que entregaram trabalhos lindos, maravilhosos. Eu fiquei encantada com todos os trabalhos de vocês. Tá, pessoal? Nota 10 para todos que capricharam, que se dedicaram. Alguns poucos trabalhos eu vi assim que poderia ter um pouquinho mais de esforço, mais de vontade, mas enfim, no geral, todos lindos, maravilhosos, tá? E gostaria de lembrá-los que quem não fez, corre e faça. Precisamos desses trabalhos prontos para serem avaliados. São os primeiros trabalhos que vocês receberam nas aulas de artes até a aula de mandala. Todos esses trabalhos não são sugestão, são trabalhos que foram e serão avaliados, tá, pessoal? E dali para diante, todos os trabalhos que eu fiz então, são trabalhos que são sugestões, vocês fazem caso gostem e tenham vontade. Não vou avaliar os demais, não porque eu não quisesse, mas por causa da pandemia, por causa da nossa situação e o atraso de alguns ali que ainda não me entregaram nem os primeiros, então não tem como eu cobrar mais outros trabalhos por enquanto, tá, pessoal? Mas estão todos de parabéns pelos trabalhos entregues, tá? Fiquei encantada e todos que viram lá na escola também ficaram maravilhados com as obras de vocês, tá, pessoal? Vamos falar então sobre a nossa aulinha de hoje. Estou trazendo um pouco da arte, tanto fora do Brasil como no Brasil. Falamos então do realismo, do surrealismo, falamos de Tarsila do Amaral, falamos de Frida Kahlo, falamos de outras situações, de outros artistas também. E hoje a Projo vai trazer para vocês um videozinho que vai falar da Semana da Arte Moderna, a primeira Semana da Arte Moderna que aconteceu no Brasil. E por que eles fizeram esse encontro, essa Semana da Arte Moderna? Com o objetivo de valorizar os artistas e as obras desses artistas brasileiros, porque até então muito se valorizava os artistas da Europa e as obras deles, e as obras dos nossos artistas brasileiros nem eram vistas e nem conhecidas por muitos dos brasileiros até então, tá? Então, que eles pensaram em fazer essa Semana da Arte Moderna para começar a dar valor ao que ao que tinha no nosso país naquela época. Fiquem com o vídeo e espero que gostem. 50 fatos sobre a Semana de Arte Moderna. Aconteceu em fevereiro de 1922. Onde? No Teatro Municipal de São Paulo. Para quê? Para dar um caráter nacional à arte brasileira. Destacar o que era realmente nosso. A Semana de Arte Moderna nasceu no momento em que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra. E tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo. E grandes pensadores lançavam novas ideias. Freud dava a revelação do subconsciente. Spengler descrevia a decadência do Ocidente depois da guerra. Kaiserling anunciava um mundo que nasce. Ortega y Gasset atestava a rebelião das massas e Einstein inaugurava o princípio da guerra atômica. Quer dizer, neste mundo em transformação, o Brasil era atingido por tudo isto. Mas nada surge de repente, não é mesmo? Então vejamos os antecedentes diretos que levaram à Semana de Arte Moderna. Pode parecer estranho, mas começou um debate sobre como seria uma arte nacional dentro da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. As pinturas de Almeida Júnior, que pretendiam retratar os tipos brasileiros.
O Almeida Júnior, ele deu protagonismo àqueles personagens que sempre apareciam por acaso ou de forma apenas anedótica nas pinturas, sabe assim, meio no fundo, ou para fazer papel de bobo, de jeca e tal. Ele os converteu em protagonistas com uma dignidade tremenda. Uma das minhas pinturas favoritas é essa do Almeida Júnior, Saudade. Um artista que vai ter um papel fundamental na Semana de 1922 foi influenciado pela iconografia de Almeida Júnior. Ele é de Cavalcante. Em 1912, o escritor Oswald de Andrade retornou de sua primeira viagem à Europa, trazendo as ideias do futurismo de Marinetti. Outra exposição que foi importantíssima para a Semana de Arte Moderna, a de Lázar Segall, em 1913, o russo que trouxe a vanguarda europeia para o Brasil. E a gente não fala que é importante por causa dos temas que ele trouxe, mas sim da forma que ele trouxe, uma forma diferente de pintar, que a gente está vendo lá no Top 100, e tem a ver com aqueles ismos todos que surgiram no final do século XIX e comecinho do século XX. Mas a exposição do Lázar Segall não teve repercussão junto ao grande público, apenas junto aos artistas. Já uma exposição realizada em 1917 foi o estopim que faltava para a explosão da modernidade no Brasil. Foi a primeira exposição de arte moderna da Anita Malfatti, realizada entre dezembro de 1917 e janeiro de 1918. Um intelectual muito influente escreveu um artigo sobre a exposição, esculachando a artista. Que artigo é esse? Paranoia ou Mistificação, de Monteiro Lobato. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. E isso é só um pedacinho desse artigo. O que pouca gente sabe é que o artigo publicado no Estado de São Paulo no dia 20 de dezembro de 1917 intitulava-se A Propósito da Exposição de Anita Malfatti, e foi apenas na sua republicação em 1919 que ganhou esse título, Paranoia ou Mistificação. E como bem narra uma das maiores críticas de arte brasileira, Araci Amaral, Anita nunca mais foi a mesma depois dessa crítica. Seu caráter inovador foi murchando, mas a arte brasileira ganhou um push que a transformou. Porque depois desse artigo do Monteiro Lobato, como eu acho que usou a palavra o grande pesquisador do modernismo, Mário da Silva Brito, do modernismo antes da Semana de 22, Mário da Silva Brito, a pintura dela foi se debilitando e perde toda aquela virilidade que ela tinha demonstrado naquela primeira exposição da Rua Líbero Badaró. Por que a exposição da Anita foi tão importante? Minha gente, a desgraça une. Como já havia acontecido lá na França do impressionismo, a Anita foi nossa mané. Fez com que os artistas se unissem. E você pode estar perguntando, ninguém defendeu a Anita? Sim, Oswald de Andrade escreveu um artigo defendendo o artista e o Mário de Andrade uma poesia, O Homem Amarelo. A partir desse momento, um grupo começou a mover as coisas na arte brasileira e, como eu já comentei a princípio, ficaram conhecidos como futuristas. Nesse grupo, os artistas eram Vitor Brecheret, Anita Malfatti, Vicente do Rego Monteiro, de Cavalcante e o suíço que morava no Rio, João Graz. E, na verdade, eles ficaram mais conhecidos como futuristas porque eles traziam elementos inovadores em suas obras. Lembrando que aqui eu estou falando dos artistas das artes visuais, porque o movimento teve uma forte corrente literária.